Mateus 28, a partir do versículo 19. Nós estamos vivendo um tempo muito complexo, sabe, igreja, como sociedade. E o tema da conferência, ele vem muito a calhar. Nós vamos falar sobre cultura do reino. A cultura do reino sendo implantado nos dias de hoje, para esse tempo, para esse momento, para esse contexto histórico que nós estamos inseridos e estamos vivendo. Cultura nada mais é do que um complexo que inclui conhecimento, crenças, leis, moral, costumes. Todo país tem uma cultura específica, toda nação tem uma cultura específica. Durante a história nós vemos várias culturas que surgiram e passaram, porque a cultura muitas vezes pode ser atemporal, como também pode ser temporal. Então tudo aquilo que forma uma sociedade, os pensamentos daquela sociedade, os entendimentos, os atos que aquela sociedade promove, ela vem da cultura. O nosso país tem diversas culturas. Por exemplo, nosso país ele é conhecido mundo afora como o país do futebol. De 10 pessoas que você conhece, provavelmente pelo menos 5 debate, fala sobre futebol, gosta de futebol. É o país da música. Quem não gosta de música? Todo mundo. É um país culturalmente conhecido como um país que recebe bem as pessoas, um povo feliz, um povo alegre. Isso faz parte da nossa cultura, da nossa identidade. Cultura diz respeito a tudo aquilo que faz parte da nossa identidade, como pessoa, como ser humano, como grupo, como sociedade. Nós temos a nossa cultura aqui no Tocantins. Quem aqui gosta de comer piqui? Diga amém. Meu irmão, se você não gosta, você não é tocantinense, você não é da região. Tem que gostar de comer piqui, tem que roer o osso. Isso faz parte do quê? Dos nossos costumes. E eu entendo que o Senhor, desde Adão e Eva, quando Ele fez o plano para ter uma relação com o homem, a partir do primeiro homem que era Adão, a partir de Eva formar uma família, ter comunhão com eles, viver como uma família. O projeto de Deus era ter comunhão. A cultura que Deus queria naquele tempo era ter comunhão, ter uma família com o homem. Até porque a palavra de Deus fala que Ele nos fez como imagem e semelhança, ou seja, a nossa aparência física é semelhante a dele. Nem os anjos têm a aparência que nós temos. A palavra de Deus fala que nós somos imagem e semelhança. E Deus ele forma o homem com esse intuito de ter uma família. Ele fala para o homem: você vai multiplicar, você vai gerar frutos, você vai dominar sobre a terra, você vai dominar sobre os animais, você vai constituir uma família e nós vamos ter comunhão. O diabo vem através da serpente, o homem cai. E a partir do momento que o homem cai, o Senhor ele levanta mais um novo plano, um plano perfeito. O plano perfeito era o quê? Jesus. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: Jesus sempre será o plano perfeito para a sua vida. E quando Jesus vem, Ele restaura aquela comunhão que nós tínhamos perdido. O véu ele é rasgado. O que nos separava do trono de Deus, o que nos separava da presença de Deus já não existe mais. Nós temos livre acesso. E Jesus, durante a sua vida, os 33 anos que Ele passa na terra, durante um pequeno período de ministério, Ele seleciona alguns homens. E por onde Ele vai, Ele cura enfermos, ressuscita mortos, faz milagres improváveis acontecerem. E no final, quando Ele já estava perto de voltar para o Pai, Ele deixou uma grande comissão. Mateus capítulo 28, versículo 19 diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a grande comissão. Ele ordena: olha, vocês vão em todas as nações, vão discipular, vocês vão cuidar, vocês vão gerar frutos. E isso há 2000 e poucos anos atrás. Hoje a igreja do Senhor, ela é o reflexo dessa grande comissão que Ele deixou para poucos homens. E é algo que se você ler, é muito prático. Ide por todas as nações, fazei discípulos.
pregai para todas as criaturas. É algo muito simples, se você for ler ao pé da letra. Ele deixa essa grande comissão. E quando nós entendemos que nós somos chamados, independente da área que nós atuamos, independente daquilo que nós somos ministerialmente, ou aquilo que nós somos no nosso trabalho, onde nós estivermos, chamados para essa grande comissão, ou seja, não é algo exclusivo para uns. A grande comissão não é apenas para os pastores, para os líderes, mas a grande comissão é para todos. Ele ordena todos: ide e fazei discípulos, ide e pregai o evangelho. Ele está dando ali uma direção, ele está dando uma ordenança para mim e para você. E quando eu entendo isso, eu entendo que a minha cultura, o meu estilo de vida, ele não pode mais ser aquilo que as pessoas dizem, ou aquilo que a sociedade fala, mas é aquilo que o meu Deus, segundo a sua palavra, diz o que eu tenho que fazer. Sabe, meu irmão, a grande comissão, ela vem para mim e para você, não como um simples ordenamento, mas como uma grande missão de vida. Aí você fala: eu não sei falar. Você não precisa falar, a sua vida fala por você, os seus atos falam por você, o seu testemunho ele fala por você. E quando nós entendemos que com a grande comissão nós somos chamados para implantar o reino de Deus sobre a terra, eu entendo que isso é necessário. Eu entendo que isso é um propósito de Deus. Eu entendo que isso é o plano de Deus para que as pessoas sejam alcançadas. A cultura do reino na terra. A palavra de Deus fala que o reino de Deus é o quê? É alegria, é paz, é bonança. O reino de Deus é isso. Nós estamos chamando aquilo que está no céu aqui para a terra. Nós estamos declarando: nós vamos viver aquilo que está preparado para nós no céu, aqui na terra, através dos princípios do Senhor, através da palavra do Senhor. Nós vamos transformar o nosso mundo. E existem alguns princípios para a implantação da cultura do reino aqui na terra. O primeiro princípio é a cultura de honra. Quando eu entendo que honrar a Deus em primeiro lugar, quando você honra a Deus, quando você cumpre aquilo que a palavra de Deus está falando para você, está te direcionando, você está cumprindo o primeiro princípio para que a cultura do reino seja estabelecida na terra. Entenda, as pessoas olham muito mais para aquilo que você faz do que para aquilo que você fala. Quando eu entendo que a honrar o Senhor, é honrar os princípios que Ele tem para mim e para você, a cultura do reino começa a ser estabelecida. Segundo, obediência. Quando eu obedeço a Deus, quando eu obedeço aos meus pais, eu estou criando uma aliança. A palavra de Deus fala: obedecer aos seus pais, os seus dias na terra serão o quê? Prolongados. Terceiro princípio, gratidão. Eu não sou grato por aquilo que eu quero ter, por aquilo que eu vou orar para ter, mas eu sou grato por aquilo que eu tenho. Eu sou grato pela minha condição hoje. Eu sou grato por aquilo que o Senhor tem permitido eu ter. Quarto, palavra e poder. Palavra de Deus, a palavra rema, a palavra revelada, poder. O Espírito Santo está sobre você, está sobre mim. A palavra de Deus falou assim, obras maiores farão, ou seja, existe poder sobre a sua vida. A autoridade do Senhor Jesus sobre a sua vida te dá poder para curar, te dá poder para libertar, te dá poder para ressuscitar. Não existe nada que você não possa fazer pelo nome de Jesus, amém? Quinto, generosidade. Um coração generoso, um coração bondoso. Se nós tivéssemos uma sociedade que pelo menos 50% dela tivesse um coração generoso, guerras não existiriam, pobreza não existiria. Generosidade é uma característica do reino de Deus. Sexto, vida em abundância. E vida em abundância, a gente não está falando apenas de prosperidade financeira. Vida em abundância é alegria, é paz, é
Você está cheio de dívida, mas quando você coloca a cabeça no travesseiro, você dorme, porque quem te sustenta não dorme, quem te sustenta é o Senhor. Independente da sua situação, você coloca a cabeça no travesseiro e fala: amanhã vai dar tudo certo, porque é o meu Deus que provê. Por último, excelência. Tudo que eu faço é o melhor. Não é para agradar ninguém, é para agradar a Deus. Aquilo que eu colocar a planta dos meus pés vai ser abençoado, é isso que a palavra do Senhor fala. Onde você colocar a planta dos seus pés, prosperará. É porque a presença do Senhor está sobre você, e quando a presença de Deus está sobre nós, nós somos excelentes naquilo que nós fazemos. E a cultura do reino, ela é manifestada na sociedade através de 7 montes ou 7 esferas. E onde eu quero entrar agora? Quando nós declaramos que nós vamos viver, nós vamos implantar a cultura do reino aqui na terra, não é somente aqui na igreja, sobre 4 paredes, não é somente na nossa casa, no nosso quarto de oração, não é somente nos momentos que nós temos com Deus, mas a cultura do reino, ela é implantada quando eu entendo que a sociedade, ela passa por uma transformação social. Faz sentido para você? O reino de Deus, ele é estabelecido através de uma transformação. Eu não posso acreditar que eu, conhecendo a Deus, vivendo debaixo da vontade de Deus, tenho uma vida eterna, uma vida feliz. Eu não posso imaginar que eu vou ser egoísta o suficiente para que as pessoas que estão ao meu redor vivam essa vida. Mas o reino de Deus, ele chega, e a transformação, ela chega na sociedade através de mim e você, como agentes transformadores e implantadores da cultura do reino de Deus. Quem está comigo, diga aleluia. E eu quero falar sobre esses 7 montes, que são as divisões das áreas de influência que todas as sociedades possuem. Sabe, meu irmão, é impossível uma sociedade, um país, uma nação passar por um avivamento sem que exista uma transformação social naquele lugar. Coreia do Sul é um país que foi devastado pela guerra na década de 70, na década de 80. Um país asiático que tem nas suas raízes religiões como o budismo, religiões como práticas ocultas. E a Coreia do Sul, depois da década de 70 e 80, quando ela passou por uma grande guerra, ela viveu uma transformação muito grande. Hoje a Coreia do Sul é um dos países mais desenvolvidos do mundo. É um dos países onde a sociedade, ela tem é uma coisa assim diferente. E uma das coisas que aconteceu para que essa sociedade fosse transformada, chama-se igreja. E aqui eu vou entrar no primeiro contexto, no primeiro monte, na primeira esfera da sociedade, que é a igreja. Em Seul, eu não me recordo agora o nome da igreja, mas tem uma igreja, pastor Paul Show, inclusive ele subiu para o céu o ano passado. A igreja, ela possui 2 milhões de membros, é uma igreja. O tamanho da igreja mais ou menos cabe a quantidade de pessoas que cabe no Morumbi lotado. É uma igreja de 2 milhões de membros. E a palavra de Deus fala que quando o reino de Deus é implantado através da igreja, o que a palavra de Deus fala? As portas do inferno. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus capítulo 16, versículo 18. Olha o que está falando lá. Mateus capítulo 16, versículo 18 diz assim: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem vencê-la. A igreja do Senhor não é uma parte da minha vida. A transformação social começa através da igreja. A gente fala assim: mas a igreja sou eu não preciso ir no templo, eu não preciso estar entre 4 paredes, eu não preciso estar em comunhão. Meu querido, a igreja, ela é fundamental para que o reino de Deus seja implantado na terra. Mas a igreja tem defeito? Tem. A igreja, ela é constituída por homens, e onde existe homens, existe falhas. Mas a igreja, ela é fundamental. Sem a igreja não existe transformação da sociedade. E eu volto lá para a Coreia do Sul. Hoje a Coreia do Sul tem mais de 50% da população
de protestantes, de cristãos. Antigamente a gente ouvia falar muito de a pessoa se declarava católico, e quando ela se declarava católica, ela tinha duas possibilidades: ou ela falava que era católico praticante ou católico não praticante. E uma pesquisa do IBGE de 2018, ela trouxe à luz algo muito estranho. Pelo menos eu cresci até os 10 anos, eu era da Assembleia de Deus, meu tio é pastor da Assembleia, então a minha família é toda assembleiana, é da Assembleia de botar a Bíblia debaixo do braço, da vovozinha do cocó, do círculo de oração, minha avó é dessas. E eu cresci numa cultura que o certo, como igreja do Senhor, era de você ter prazer em declarar que você era cristão. Você chegava e falava: eu sou crente, a Bíblia debaixo do braço é uma característica que eu carrego. E com o passar do tempo isso começou a virar algo promíscuo. Todo mundo hoje fala assim: eu sou evangélico. Mas você é evangélico praticante? E essa pesquisa do IBGE de 2018 revelou uma população evangélica que antes não era falada, que é os evangélicos não praticantes. De 100% de pessoas que se declaram evangélicas, 18,8% se declaram evangélicos não praticantes. Não existe o evangelho, ou você vive ou você não vive, ou você pratica ou não pratica. E a igreja é peça fundamental na transformação e na implantação da cultura do reino. Na Coreia do Sul hoje vive dias de prosperidade em todas as áreas, na área tecnológica, educacional, economia, porque lá foi implantada a cultura do souk. Alguém aqui já ouviu falar sobre o souk? O que é o souk? É você se retirar para um tempo de oração, colocar uma música instrumental de fundo e tirar ali 30 minutos, 1 hora de oração. Eles pegaram aquilo que o budismo chama de meditação e trouxeram para o souk. A Coreia do Sul hoje é um exemplo de país porque homens e mulheres se levantaram na década de 80. O reino de Deus se expandiu, e quando o reino de Deus se expande, existe transformação na sociedade. Quantos creem nisso, diga amém. Para finalizar sobre a igreja, eclésia é a tradução real do grego, e para os gregos essa palavra era usada para representar uma assembleia composta de cidadãos que governavam suas cidades. Ou seja, é de dentro da igreja que vão sair os governantes dessa sociedade, é de dentro da igreja que vai vir transformação social, é de dentro da igreja que as coisas vão fluir, que o nosso país vai ser transformado. Quantos creem nisso, diga aleluia. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 16. Aliás, você não precisa abrir, mas lá em 1 Samuel capítulo 16, olha como a igreja ela tem importância na sociedade. O profeta Samuel, ele é levantado. A palavra de Deus fala que ele unge Davi, e depois todo mundo sabe a história de Davi. Davi ele é conhecido como o maior rei de Israel, como um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, mas para que ele fosse estabelecido rei, ele precisou ser ungido. E ungido por quem? Por um profeta. É a igreja que unge, é a igreja que declara, é a igreja que determina, e é a igreja do Senhor que vai trazer transformação. Quantos creem nisso? Diga aleluia. Segunda esfera da sociedade, ou segundo monte, família. Quantos têm uma família abençoada aqui? Amém? Família. Família é a base. Não acredita naquilo que estão falando por aí. Entenda que o amor genuíno e verdadeiro, ele vem de casa, ele vem dos princípios familiares. É quando você honra o seu pai e a sua mãe, é quando você se coloca mesmo, muitas vezes tendo razão, mas você fala: eu vou honrar o meu pai, eu vou honrar a minha mãe, porque eu sei que honrando o meu pai, honrando a minha mãe, sendo fiel aos meus pais, eu ganho um galardão no céu, os meus dias são prolongados, eu estou cumprindo um princípio que é bíblico. A gente cresce e a gente por autoconhecimento, a gente começa a querer andar sozinho com os próprios passos. Mas família é projeto de Deus, e eu nunca vi um tempo como esse, em que a família foi atacada de todos os lados. Sabe, meu querido, a sua família é um projeto do Senhor, a sua família é um pilar importante para que a sociedade seja transformada.
Eu fui criado tendo culto doméstico em casa. Culto doméstico, para quem não sabe, é você reunir na mesa, ler ali um capítulo, ler salmos, ler provérbios, cantar 3 hinos da harpa, orar, agradecer pelo dia, declarar o dia. Isso foi se perdendo. Lá em casa a gente começou desde domingo passado. A Ludmila preparou. Minha filha tem 1 ano e 2 meses. E a gente começou a fazer um culto todos os dias. O culto ele é 5 minutos. A gente canta a musiquinha de... Como é que é? Deus do elefante com a barriga. Como é que é a música? É uma música... Hã? Se fosse eu um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se fosse eu um urso polar, é bom que eu estou gordinho, né? Aí eu faço ela ri. Se fosse eu um urso polar com a minha barriga, eu iria louvar. Se fosse eu um peixinho no mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Eu estou criando uma cultura na minha casa, que a minha filha que tem 1 ano e 2 meses, quando ela tiver 30, 20, ela vai ser impactada, porque a palavra de Deus fala assim: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e mesmo velha, ela não se desviará. É a pequena sementinha que você está plantando lá no início. Eu estou plantando na vida dela. E lá no futuro, quando eu tiver os meus netos, eu vou ver essa promessa se cumprir. A palavra de Deus fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é uma promessa que era lá para Josué, não era uma promessa que está só no Velho Testamento. É uma promessa para hoje. É uma promessa para a sua vida. É uma promessa para a sua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Será que tem pessoas aqui que tem famílias que vão servir ao Senhor? Levanta a sua mão agora, começa a declarar essa verdade sobre a sua casa, sobre a sua família. A transformação vai vir. Terceira esfera, governo. Durante muito tempo era tabu falar que política e religião se misturava. Política e religião realmente não se mistura, mas política e Bíblia e cristianismo se misturam muito. Se você aprender, os grandes homens do Senhor foram levantados como governantes. José foi levantado como um grande governante num período muito difícil para o Egito. Olha só, um forasteiro, um estrangeiro, sendo governador da maior nação daquela época. É a mesma coisa de você pegar um brasileiro, um mexicano e colocar hoje como líder dos Estados Unidos, que lá está precisando, viu? Vou te falar. É a mesma situação de você pegar uma pessoa que não tem aquela cultura daquele ambiente, do maior império que existia naquela época, e colocar como governador. José foi levantado por Deus. Eu entendo que toda autoridade, a Bíblia fala, toda autoridade é constituída por Deus. Você pode não gostar do seu governante, você pode não gostar daquele que está te liderando, mas ele foi levantado por Deus. E a nossa consciência tem que ser de que nós precisamos orar e declarar sobre os nossos governantes o melhor do Senhor. Mas não é só isso. Em Tito, capítulo 3, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: lembrem a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom, não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostre sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. O governo ele é estabelecido pela igreja. Se dentro da igreja nós temos pessoas que cumprem a palavra de Deus, que vivem a cultura do reino, por que é que de dentro da igreja não pode sair os líderes dessa nação? Se nós carregamos as características que estão em Cristo, se nós somos imagem e semelhança de Deus, e nós temos como obrigação seguir aquilo que o Senhor deixou para nós, embora muitas vezes sejamos falhos, mas nós temos os princípios. Por que nós não estamos governando a nossa nação? Por que nós não estamos ditando a ordem da sociedade? Através do governo, o reino de Deus é implantado. Os Estados Unidos é um país que foi governado por praticamente todos os presidentes eram cristãos. Apenas 2 não eram cristãos declarados. Mas a maioria dos presidentes americanos sempre estabeleceu o cristianismo como modo de governo. Isso vem mudando de 98 para cá, mas se você pegar a história dos Estados Unidos de 98 para trás, inclusive é hoje ainda o maior país protestante do mundo em números de população.
E lá nos Estados Unidos, durante muito tempo, teve uma cultura de excelência. Os Estados Unidos têm as melhores universidades, têm as melhores empresas de comunicação, de mídia. Era um país excelente porque eles eram governados por princípios cristãos. Sabe, meu irmão, quando eu lembro que José foi governador do Egito, Daniel teve um papel importantíssimo durante o seu período. Davi é até hoje o maior rei que já existiu sobre a terra, o maior rei de Israel, o melhor rei de Israel. Eu entendo que política, que governo e o cristianismo e a palavra de Deus não só se misturam, mas nós temos a obrigação de influenciar os rumos do nosso governo. Imagine um país que é governado por princípios de paz, por princípios de generosidade, por princípios de obediência, pacificação. Um país que é governado por princípios sábios. A sociedade ela é transformada, existe transformação. Quinto monte, economia e negócios. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 13, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim: saiu, pois, Abraão do Egito, foi para o Neguebe com sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata, em ouro. A palavra de Deus fala que o Senhor, Ele abençoa os seus. Quando nós falamos de economia e negócios, eu tenho um exemplo de um missionário dinamarquês chamado Samuel Lenk. Ele durante muito tempo ele foi diretor da Prada. Quem já ouviu falar na Prada? Uma marca famosíssima, né, de relógio, bolsa. E ele era de uma família de judeus, ele era judeu. E por volta ali dos seus 35 para 36 anos ele conheceu o Evangelho. E quando ele conheceu o Evangelho, ele começou a ler a Bíblia, e naquela ânsia de fazer a vontade de Deus, naquela ânsia de estabelecer o reino, ele começou a olhar para aquilo que ele fazia e falava: eu não quero mais isso, eu não quero mais ser um diretor de uma grande empresa como é a Prada. E aí ele pediu demissão, saiu, deixou os negócios da Prada. E aí com o tempo ele foi entendendo que o problema não era aquilo que ele exercia, mas a maneira que ele exercia. Quando nós falamos de economia e negócio, muitas pessoas vão falar assim: mas a gente não pode amar o dinheiro. Amém, a gente não pode amar o dinheiro. Mas a gente tem que entender que através da economia, através das nossas finanças, nós não só podemos mudar a nossa vida e daqueles que estão ao nosso redor, mas nós podemos mudar a sociedade. E ele entendeu isso. E Deus deu uma direção para ele, que ele iria criar uma grande marca de relógios e óculos, e a partir dessa marca ele iria expandir os negócios, o Senhor prosperaria, e 30% daquilo que fosse lucro ele iria destinar para missões portas abertas. Eu não me recordo agora o nome da marca, mas eu sei que em 2020, um ano de pandemia, eles tiveram um lucro milionário de 388 milhões de euros. 30% desses valores foram destinados para missões. Quando eu entendo que os meus negócios e as minhas finanças podem causar transformação na sociedade, eu entendo que ali também é o lugar de se estabelecer o reino de Deus. O reino de Deus, a Bíblia conta a história de homens riquíssimos. A palavra de Deus fala de Salomão, o homem mais sábio, porventura o homem mais rico que já existiu. Era um homem que tinha os princípios do Senhor. Sabe, quando você começa a dizer assim: Senhor, eu não quero apenas para mim, eu não quero prosperar apenas para mim, mas eu quero prosperar para que eu cause transformação nas pessoas, para que eu cause transformação na sociedade. O reino de Deus é estabelecido, o Senhor abre as portas. Quando você tira o seu olhar e o seu coração do dinheiro e daquilo que você vai ganhar e coloca o seu coração no Senhor, o Senhor abre as portas, prospera, e através daí o reino de Deus é implantado. Quantos estão comigo? Diga amém. Sexto, artes e entretenimento. A arte durante muito tempo foi algo que foi julgado como algo banal. Entretenimento, durante muito tempo a gente ouviu falar que a televisão era do quê? Era do diabo, era do capeta.
E quando a gente faz isso, a gente está fazendo o quê? A gente está dando legalidade. A gente está falando, não, a televisão não é para nós, a televisão é para o capeta, então o capeta domina lá, vai lá, vai dando legalidade. E a gente foi perdendo espaço. No entretenimento a gente foi perdendo espaço. Artistas que poderiam ser usados para o reino foram perdendo espaço, porque nós fomos dando legalidade. Lá em Êxodo, capítulo 35, a partir do versículo 29, diz assim, olha só: disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, e para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze. Sabe, Deus foi dando habilidades. Quantos creem que Deus dá sabedoria, graça e conhecimento para todo mundo? Diga amém. Em alguma área da sua vida você tem uma habilidade. E quando eu entendo que o entretenimento também, ele faz parte do reino de Deus, eu começo a influenciar. Eu não estou falando aqui apenas de você colocar na televisão aberta, na televisão fechada, programas religiosos. Não, você vai indo pela beirada. Você vai implantando ali o reino de Deus com pessoas específicas. O entretenimento é do Senhor também. As mídias sociais fazem parte do reino de Deus também. Eu não posso pegar e dizer isso aqui é do capeta. Eu não posso pegar o Instagram, o Facebook, o YouTube e falar, não, isso faz parte do contexto do reino de Deus. É dentro das mídias sociais que nós influenciamos a sociedade. É naquilo que nós postamos, nos textos que nós escrevemos, que nós vamos influenciar. Quantos creem nisso, diga amém. Penúltimo, educação e ciência. Eu tive o privilégio de estudar na Universidade Federal, mas ao mesmo passo que eu tive o privilégio de estudar na Universidade Federal, eu vi como a educação do nosso país, ela perdeu o rumo. Ao invés de ensinar aquilo que é para ser ensinado, fica tentando implantar uma ideologia, eu não estou falando de ideologia sexual, não é isso, mas princípios, por exemplo, marxistas. Eu estudei na UFT e eu posso falar, gente, você vê um professor com uma gola polo da Lacoste, dizendo que o socialismo é bom, com iPhone de última geração, dizendo que Cuba deu certo porque a medicina é boa, dizendo que na época Hugo Chávez era um bom governante porque a população pobre tinha ascendido socialmente. Você começa a falar assim, está errado, cara, é o famoso socialista de iPhone. Mas sabe por quê que as universidades hoje estão do jeito que estão? Foi porque nós, como reino de Deus, nós temos liberdade e legalidade. Sabe por quê? Porque a gente tem vergonha de, na hora do intervalo na nossa universidade, pegar um violão e começar a cantar, começar a adorar o Senhor no meio da universidade. A universidade, e nós estamos num país o quê? Nosso país, ele é o quê? A Constituição diz que o Brasil é um país livre. Você pode praticar o culto que você quiser. Você tem liberdade, inclusive, para praticar o reino de Deus na sua universidade. Do mesmo jeito que as pessoas que são do candomblé, da Umbanda, podem e têm liberdade no nosso país, a gente tem que entender isso. A Constituição, ela é neutra, ela não tem religião, porém ela não é ateia. Ou seja, eu posso e eu tenho liberdade pela Constituição de declarar o reino de Deus na minha universidade. Os Estados Unidos, as 5 maiores universidades, eu até anotei o nome: Harvard, Oxford, Yale, Cambridge, Princeton, foram fundadas por missionários cristãos. Os Estados Unidos foi colonizado pela Inglaterra, e depois do primeiro século de criação dos Estados Unidos, foram enviados milhares de cristãos. Para quem não sabe, a Inglaterra, o Reino Unido, ele foi o polo durante muito tempo de avivamento, país de Gales. Grandes homens do Senhor se levantaram ali naquele lugar, e esses homens, eles enviavam missionários para os Estados Unidos, e eles tinham o entendimento de que, através da educação, eles iriam implantar o reino de Deus. As 5 maiores universidades americanas foram fundadas por missionários. Não são universidades cristãs, são universidades seculares. A gente precisa entender que na educação,
como professor, como educador, como coordenador educacional, como pedagogo, você implanta o reino de Deus. Você implanta não só nas crianças, mas nos adolescentes, nos jovens. Eu lembro que em 2008, eu ainda estava no ensino médio, e nós tínhamos um grupo que chamava ABU. Aliás, ABU já era na universidade, era ABS, Aliança Bíblica Secundarista. E naquela época ainda era um pouco o cristianismo, o protestantismo, digamos assim, não era algo tão livre. As pessoas ainda olhavam para a gente que era crente com, sabe, crente, né, careta. E eu lembro ali que a gente se reunia no pátio do colégio para adorar o Senhor, para louvar o Senhor, para cantar. E a gente começou pouco, começou com 5, foi passando o tempo, tinha 10, foi passando o tempo, tinha 15, tinha 20, e a gente foi expandindo o reino de Deus. Depois eu fui para a universidade, lá a gente continuou fazendo isso, sabe? Se você não se levanta para proclamar o seu culto, aquilo que você acredita, num país que é livre como o Brasil, numa nação que é livre como a nossa nação, aí depois a gente começa a olhar e falar: poxa, os irmãos na China, quanta dó. Poxa, os irmãos da Coreia do Norte, quanta dó deles não poderem abrir a Bíblia. Quantos aqui já ouviram falar da história do irmão André? Irmão André foi um grande missionário que existiu na Europa. E durante o período da União Soviética, ele levava Bíblias para lá, para evangelizar. E olha só como as coisas de Deus são loucura para os homens. Tem uma história do irmão André que ele estava indo para lá, para a Rússia, para aquela região. E todas as vezes ele passava e o exército não parava ele. Ele começou a pensar o quê? O Senhor está desviando os olhares dos soldados para que eu consiga entrar. O carro dele cheio de Bíblias. E uma certa vez, ele foi parado. E ele fala que no momento que ele foi parado, ele falou: hoje eu vou morrer. Hoje eu vou ser preso, eu vou ser fuzilado. E aí ele contava, porque ele já passou para o Senhor, que quando abriram o carro, os soldados olharam, abriu a porta do lado, olhou, pode seguir, não tem nada. Ele escolheu: tem certeza que vocês não viram nada aqui no carro? Não, porque o senhor está escondendo alguma coisa? Simplesmente ele conseguiu entrar e eles não conseguiram ver. Num lugar que não existe liberdade, o Senhor vai dar estratégias e vai trazer algo para que o Evangelho seja implantado. Mas num lugar como a nossa nação, que é livre, que tem liberdade, Ele não vai só Ele fazer, mas Ele vai usar você e eu, pessoas normais, com capacidades limitadas, mas que diante dEle, com a capacitação dEle, vão ser influentes onde estiver, seja na universidade, seja na escola. Por último, comunicação e mídia. Eu creio que a gente vai viver nesse novo tempo que o Senhor está levantando, nesse pós-pandemia. A pandemia não veio, sabe, meu irmão, apenas para matar, mas veio para ensinar a gente. Veio para ensinar que muitas vezes você ter recurso financeiro não significa nada. Veio para ensinar que você pode ter a riqueza que você tiver, mas tem momentos que essa riqueza não vai adiantar nada. O que vai te salvar da depressão, desses tempos sombrios, não é simplesmente aquilo que você possui materialmente, mas é Deus, é a presença de Deus. E quando eu entendo isso, eu entendo que o mundo precisa desse Deus. O mundo precisa entender que aquilo que eu vivo, aquilo que eu tenho dentro de mim, é muito maior que qualquer riqueza, é muito melhor que qualquer sabedoria humana. Aquilo que está dentro de mim é muito maior do que aquilo que está dentro do mundo. A cultura do reino estabelecida na terra é você trazendo o céu para a terra. Quando nós cantamos deixa o céu descer, nós estamos dizendo: Senhor, nós queremos viver aquilo que existe no céu, paz, alegria. Sabe, a gente muitas vezes olha isso aqui como um olhar terreno, e a gente começa a falar: a vida é só isso aqui. Mas quando nós entendemos que a vida vai muito mais além disso, quando nós entendemos aquilo que é o reino de Deus para nós, a nossa cultura e a nossa sociedade, o mundo que está à nossa volta é transformado. Para finalizar, abra sua Bíblia no livro de Mateus,
capítulo 6, a partir do versículo 9. Mateus, capítulo 6, versículo 9. A palavra de Deus diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Pode deixar o versículo aí. Santificado seja o vosso nome, e depois ele fala o que? Venha o teu reino. É uma declaração. Continua: seja feita a tua vontade, não a minha, mas a dele, assim na terra como é nos céus. Essa é a oração que ele deixou e que ele ensinou. Venha o teu reino aqui na terra. Reino de paz é aqui na terra. Reino de alegria é aqui na terra. Não deixa para o céu, só para o céu não. No céu você vai viver eternamente isso também, mas você começa a viver isso aqui na terra. Você começa a viver aqui hoje, é aqui no presente, é nesse século, é nesse ano. Nós somos chamados para esse tempo, para agora. E ele continua: dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixem cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque dele, somente dele, é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O reino de Deus não é só no céu. O reino de Deus não é quando você é chamado para subir. O reino de Deus começa aqui. Paz, alegria, sabe? O reino de Deus é agora. Você não foi chamado para viver esse reino apenas lá, mas você foi chamado para implantar esse reino aqui. Independente da sua área de atuação, onde você estiver, a sua vida vai refletir a glória e o reino dele. Quando eu entendo que eu sou chamado não é para transformar a igreja apenas, mas é para transformar a sociedade. Sabe, quando você vê alguém passando fome, apenas não se digne, faça alguma coisa, transforme. Quando você vê tribulações e guerras acontecendo pelo mundo, dobre o seu joelho e ore, mas também se levante na sociedade como um professor, como educador, como empresário, como empreendedor, como médico, advogado. Independente da sua formação, independente da sua profissão, a sua área de atuação vai transformar a sociedade. Sabe, Deus coloca você em lugares improváveis, em situações adversas, para que a glória dele seja exaltada através da sua vida. Talvez você fale assim: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou trabalhando aqui? Por que eu estou sendo estabelecido aqui? Você não entende, mas Deus está te colocando naquele lugar para transformar aquele ambiente. Através da transformação daquele ambiente, a sua casa é transformada, o seu ambiente de trabalho é transformado, as vidas são alcançadas, o reino de Deus é estabelecido. Você não vive mais um tempo de tristeza, de tribulação, mas você vive o reino de Deus aqui na terra. E eu entendo que o reino de Deus é um reino de paz, é um reino de alegria, é um reino de prosperidade em todas as áreas, é um reino de vida em abundância, alegria completa, eterna, mansidão, gratidão. Deus, a minha vida é transformada,